Pessoal, o PL de fake news finalmente desencantou. Nessa terça-feira, no dia 7 de dezembro, o grupo de trabalho responsável pela apreciação do projeto na Câmara dos Deputados finalmente chegou a um texto final, naquela que era chamado de PL de fake news, mas talvez precise ser chamado pelo seu nome oficial, de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, porque ele está mais com essa cara até do que com um PL de fake news. Só para lembrar, nós estamos falando de um PL que veio lá do Senado, foi aprovado no ano passado e que estava desde então em discussão na Câmara dos Deputados. Ele continua, na verdade, porque ele agora, aprovado no GT, ele tem condição de ser votado em plenário, né, por todos os deputados, mas agora há um texto que eu diria razoavelmente bom, na minha opinião, e com alguns problemas. Eu quero fazer justamente uma análise aqui para vocês e trazer os elementos que me parecem mais fortes e mais débeis do projeto. Primeiro, o projeto trata de contas automatizadas, proíbe contas automatizadas que não sejam declaradas, né, como tal. Então isso é uma tentativa de coibir aí o tamanho da influência dos robôs no debate público. Acho que isso é positivo. Há críticas por alguns setores que dizem, olha, o problema não é a tecnologia, o uso que se faz dela, mas acho que o nível de distorção do debate público por conta dos robôs vem sendo muito grande e esse ponto me parece bastante positivo. Aí vem todo um capítulo sobre transparência e acho que esse talvez seja um dos bons méritos do projeto. O projeto obriga tanto redes sociais como ferramentas de busca a trabalharem relatórios semestrais em que vem uma série de obrigações em relação ao que eles fizeram com medidas de moderação de conteúdo. Entram questões sobre métricas de publicidade, que era um debate também bastante polêmico, e entram questões importantes de transparência do conteúdo eleitoral, mas não só do eleitoral, na verdade, mas também o conteúdo político, né, conteúdos que eles definem ali como que mencionem candidato, coligação ou partido. Aí vem a discussão sobre o serviço de mensagens privadas. Bom, aqui residia uma das maiores polêmicas do projeto, ou talvez resida, que é a questão da rastreabilidade, da possibilidade de você saber quem foi a primeira pessoa que mandou aquela mensagem no WhatsApp ou no Telegram e com isso conseguir atribuir responsabilidade legal a ela. O projeto que veio do Senado tinha essa medida e o projeto aprovado no relatório, o relatório aprovado no grupo de trabalho deixou essa medida de lado. Eu, pessoalmente, acho que esse é um erro do GT. Na prática, o projeto sai com muito poucos instrumentos para se lidar com fake news e com mensagens ilícitas nos serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram. Há algumas obrigações que têm a ver com tentar manter uma lógica de mensageria privada, mas na prática acho que isso, se mantido o texto como está, vai gerar bastante mais do mesmo, vamos chamar assim, né? Pouca diferença em relação ao que é o WhatsApp hoje. Esse foi um tema polêmico, várias entidades da sociedade civil eram contra a rastreabilidade, então o texto sai com uma cara, digamos assim, recebendo menos críticas, mas do meu ponto de vista mais fraco para lidar com a questão das fake news nos aplicativos de mensagem. Vem em seguida no texto uma parte de devido processo. O que eles querem dizer? Que nos processos de moderação de conteúdo, de contas, né, aquilo que a gente vê acontecendo de remoção de conteúdo ou suspensão de contas, deve haver notificação ao usuário, deve haver a possibilidade de revisão e deve haver reparação por parte da plataforma, uma reparação no sentido de se eles erram na aplicação e reconhecem, eles devem não só reconhecer que erraram, mas como dar visibilidade a esse erro e promover o conteúdo na mesma medida do erro que eles tiverem cometido. O projeto tem também todo um capítulo sobre a questão das contas de interesse público. Ele estabelece algumas obrigações em relação ao poder público, protege, na verdade, as contas se houver algum tipo de abuso na remoção de contas ou conteúdos, desde que ela tenha sido usada em conformidade com os direitos fundamentais e os princípios da administração pública. Isso é uma tentativa de dizer o seguinte, olha, por um lado você tem mais
algum nível de liberdade ou de garantias maiores, mas você tem mais responsabilidade como agente público. E isso implica, por exemplo, também dizer que o cara não pode bloquear usuários comuns. Um presidente da República não vai poder bloquear usuários no Twitter, por exemplo. Acho que isso é bastante positivo. E essas medidas de defesa aí do interesse público, de conta da definição das contas de interesse público, vai fazer com que, por exemplo, não possa haver monetização dessas contas, né? Isso também é um ponto positivo. A monetização, o recurso que iria para essas contas, passa aí para o Fundo de Direitos Difusos. E tá ali também neste capítulo, talvez a maior polêmica do texto hoje, que é a questão da imunidade parlamentar material. Esse tema vocês devem ter visto em discussão nos últimos dias. Ele é um tema polêmico porque ele já está previsto na Constituição. A imunidade parlamentar material significa também a impossibilidade de um parlamentar ser processado civil ou penalmente pela sua opinião. É uma proteção, uma garantia para os parlamentares, no sentido de preservar o debate público e a liberdade deles no debate público, mas trazer isto para este projeto gerou muita polêmica. E acho que a polêmica tem sua razão de ser, porque o que o projeto gera ao trazer essa dimensão para dentro é uma possibilidade de que juízes de primeira instância interpretem essa medida como uma impossibilidade, por exemplo, de que haja qualquer medida de moderação de conteúdo por parte das plataformas. Isso seria um problema, né? Na prática, a gente trazer isso para dentro do projeto acho que gera mais confusão do que proteção. Vem em seguida também a questão da definição de um crime, né? O projeto define um único crime, que é promover ou financiar pessoalmente ou por meio de terceiros, mediante uso de contas automatizadas e outros meios ou expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicações da internet, a disseminação em massa de mensagens que contenha fato que sabe inverídico, passíveis de sanção criminal e que causem dano à integridade física das pessoas ou sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Trocando em miúdos, se você organiza um time para promover ou financiar desinformação, fake news, que tem impacto na integridade do processo eleitoral, né, são capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral, ou causem dano à integridade física das pessoas e sejam em si um crime, você passa a estar cometendo um crime. Isto parece muito abstrato, mas é muito concreto, e acho que muito positivo. Se a gente olhar o relatório da CPI da Covid, por exemplo, nós vamos ver que o que os parlamentares descrevem ali é praticamente uma organização criminosa, com 5 núcleos, né? O capítulo que trata disso são 200 páginas, são 5 núcleos de operação, etc., de desinformação sobre Covid, mas no final, o que eles conseguem indiciar ou propor o indiciamento das pessoas é simplesmente por desrespeito ao cumprimento de medida sanitária, incitação a desrespeito de cumprimento de medida sanitária. Você está incitando as pessoas a não usar máscara, por exemplo. Isso é uma medida muito leve, muito pequena e atribuível somente a quem produz e distribui conteúdo, sendo que, na verdade, há uma organização de natureza quase criminosa promovendo desinformação, no caso, sobre Covid. Então, este tipo penal que a proposta de lei aí aprovada no GT traz, me parece muito positivo no sentido de dizer, olha, se você está promovendo ou financiando esse tipo de ação, aí sim é um crime, precisa ter reclusão prevista, enfim. E ele se limita a esse único crime previsto, ele não cria, portanto, uma lei, uma definição de desinformação, ou não criminaliza o usuário que publicar alguma coisa que seja considerado inverídico. Tá? Então, me parece um avanço significativo. E por último lugar, talvez um ponto também polêmico, é que o projeto gera a obrigação das plataformas remunerarem conteúdo jornalístico que for promovido, usado por elas, e aí a partir de uma lógica de direito autoral. Que entra um capítulo todo que a gente poderia fazer um debate à parte, mas na prática o que a gente está vendo é a repetição no modelo que a União Europeia adotou. O problema é que na União Europeia essa definição vem dentro de uma diretiva de direitos autorais, e depois cada país tem que regulamentar isso numa lei própria. Nesse caso aqui, isso entrou como um único artigo. Então, gera uma série de incertezas e várias entidades apresentaram críticas no sentido de que
Provavelmente essa incerteza vai gerar com que as plataformas paguem só as grandes produtores de conteúdo e que uma série de outros produtores de conteúdo jornalístico fiquem à míngua e que na prática, enfim, haja uma discriminação, talvez até na difusão e promoção dos conteúdos jornalísticos de quem não está listado entre os grandes. Então, há uma série de riscos, essa medida foi bastante criticada e ela entra ali como na forma da regulamentação, portanto, abre espaço para que um decreto seja publicado regulamentando isso. Acho, pessoalmente, que a medida é positiva no sentido de indicar a necessidade das plataformas remunerarem as empresas jornalísticas e remunerarem os produtores de conteúdo jornalístico, mas a forma como foi feita realmente me parece que abre muitas incertezas e riscos de discriminação. Tá? Esse, então, foi uma avaliação aí, eu diria, razoavelmente detalhada desse projeto de lei que sai agora do GTNet, vai ter sua urgência votada. A tentativa do relator Orlando Silva é que isso seja votado em plenário ainda este ano. E, se aprovado, o relatório vai ter que voltar ao Senado, porque ele mudou bastante o texto que saiu do Senado, e o Senado vai ter que dizer se acolhe as mudanças todas feitas ou se preserva o texto aprovado no Senado. Não pode ter invenção de novos textos. Tá bem? Espero que vocês tenham aproveitado aí essa descrição, que seja útil, e acompanhem no desinformante.com.br um detalhamento do projeto de lei na forma como ele está aprovado agora pelo grupo de trabalho, pronto para votação no plenário da Câmara.